Você gosta de K-pop? Porque eu gosto. Sim, ultimamente eu venho escutando muito K-pop. Fui em shows de K-pop, fui no show do ATEEZ, no show do Twice, fui no show também do Stray Kids. Mas hoje, nesse vídeo, eu quero falar sobre K-pop de uma ótica diferente. Eu quero falar sobre esse mangá aqui, Girl Crush, mangá de Midori Tayama, que foi lançado aqui no Brasil em parceria com o pessoal da MPEG e da Akiba Mangá. E cara, uma grata surpresa porque a história é muito boa, o mangá é muito bom e eu quero falar um pouquinho mais dele aqui pra vocês hoje. Antes de mais nada de falar da história do mangá, eu queria mandar um salve pro meu amigo Pidioto, lá do pessoal da Anime Hunter e da Akiba Station, porque ele que vem me evangelizando com essa obra faz tempo, tá? Antes de chegar no Brasil, antes da MPEG pensar em lançar Girl Crush, ele já vinha falando pra mim. E agora que eu li, eu posso dar minhas opiniões sinceras e embasadas em todo o meu conhecimento milenar. Mentira. Em todo o meu IQQ, índice que eu quiser, sobre essa obra aqui. Que é uma história até que simples em certa parte, assim, mas muito bem construída, tá? Porque esse mangá que a editora MPEG trouxe pro Brasil, ele é a história de duas jovens, tá? É a Momose Tenka e também a Erian. A Erian, ela é uma garota que veio da Coreia. A história se passa inicialmente no Japão, mas a Erian veio da Coreia e ela é muito fofinha, muito bonitinha e ela tem o sonho de ser uma K-popper. E a Momose Tenka, ela é aquela garota popular, ela é boa em tudo, boa no estudo, boa nas aulas de educação física, ela é boa em dança, boa cantando, ela é boa em tudo, mas ela começa a ficar enciumada quando a Eriana, essa é a Erian e essa é a Momose, quando a Erian começa a demonstrar que ela não se importa muito em ser a melhor, mas ela consegue cativar as pessoas do jeito dela, né? Ela tem um jeitinho meio desengonçada, um jeitinho meio, como posso dizer, mais espontânea. E a Momose fica perdidamente com raiva disso e fala, eu vou tentar ser melhor que ela, eu vou conseguir roubar pra mim o sonho da Erian. E isso é o plot da história, é uma parada meio Meninas Malvadas, em certo ponto, né? Aquela questão de competitividade ali. É um pouco tóxico até a forma que a Tenka, ela conduz, né, as atitudes dela com a Erian, mas não tem nada muito grave, pelo menos até onde eu li aqui, na forma que elas criam essa competitividade. É muito mais uma questão de tentar se superar, ou superar outra, ou se mostrar melhor. Isso pra Tenka, né? Porque a Erian tá vivendo a vida dela. E meio que a gente percebe no começo que o crush da Tenka, né, o único rapaz que ela tem uma certa intenção, um certo paixonite, gosta da Erian. E de forma espontânea, sem muitos detalhes ali. Ele simplesmente gosta porque a Erian, ela é simplesmente encantadora, fofa, bonitinha. E todo esse plot ele é conduzido de uma forma muito boa. A história ela traz esses aspectos de uma forma muito, muito natural na obra, tá? Falando um pouquinho sobre os aspectos técnicos do mangá, mostrando um pouquinho a capa dele aqui, mais detalhes pra você, tá? As duas, vamos mostrar as duas então. Ele é um mangá de Midori Tayama, ele foi publicado lá na Line Mangá, lá no Japão, ele é um shoujo, tá? Ele foi trazido no Brasil pela editora MPEG, tá no Japão com 8 volumes em andamento e temos 2 já em mãos aqui, tá? No formato de 13 por 7 por 20 centímetros, capa com sobrecapa, papel offset no miolo e preço sugerido de R$ 39,90, tá? Mostrando um pouquinho da sobrecapa, né, os detalhes dela. No primeiro volume temos essa sobrecapa, tá? Com os detalhes aqui internos dela. E a capa mesmo do volume, ela fica dessa forma e a contracapa, né, fica com essa arte da Momose aqui. O primeiro volume, ele vem com um marcador de página, que é a mesma arte da capa de um lado, e essa arte do outro. E com este cartão aqui também, bonitão, tá? Com esses dois lados aqui, mostrando a Momose Tenka. E já tirando aqui a sobrecapa do segundo volume, temos esta frente da capa e a contracapa desta forma do mangá. E também, não menos importante, um marcador de página, bonitão também aqui, do mangá. Falando um pouquinho sobre a arte do mangá em si, deixa eu deixar de lado um volume, ficar só com um na mão. Ele tem uma arte muito bonita, tá? Ele me lembra até meio que uma arte meio Winx, assim, da vida, sabe? Da forma que as curvas que as personagens têm, a forma
que elas se portam, as poses delas. E isso é muito bom, eu acho muito bonitinho, muito bem construído. E passa uma vibe muito boa na hora que você tá lendo, assim, porque é um mangá sobre K-pop. K-pop envolve muito música, né? Mas nós não estamos ouvindo músicas. E pra você que tá interessado em ler, ele não cita bandas que existem. Ele cita bandas que, se você fizer um pequeno paralelo, talvez você vai conseguir identificar. Falar, tipo, isso aqui talvez seja essa empresa, esse aqui talvez seja esse grupo. Pequenos paralelos ali que a gente pode trazer pra realidade nossa. Mas nada oficialmente confirmado, assim, né, na obra. Mas o fato de serem coisas que não existem, de certa forma, né, que são fictícios, ajuda até na composição da história. Essa aqui provavelmente vai ser uma arquirrival delas também na história. O fato de ser uma coisa meio que nova, que não existe, ajuda também no desenvolvimento. Fica mais fácil da gente entender esse universo, né, sem muitas referências reais, e dar uma veracidade melhor. A obra, ela trata muito também sobre esse sonho de ser artista de K-pop, como é difícil, como é uma coisa árdua, como é uma coisa que é bem injusta até às vezes, e exige muito sacrifício, e principalmente exige uma dedicação muito grande, né? Então, ele trata muito disso, de como as seleções para participar de grupos é muito cruel, como de 1000 pessoas, uma é aprovada geralmente, como que as coisas funcionam nesse universo. Pra quem às vezes não conhece o universo do K-pop, meio por trás dos bastidores, assim, que é um universo bem tóxico, de certa forma, ele ajuda também a você ter um pouco dessa noção, tá? E se você conhece, você vai ver uma história reeditando ali algumas dessas situações que a gente acaba ouvindo, né? Seja de pessoas, de grupos, de reportagens, de documentários e tudo mais, que mostram toda essa voracidade do mercado, né? A história até cita que existem na Coreia 3 grandes grupos ali de empresários, né? De produtoras. E como que isso é muito predatório, que é uma tentativa sempre de caçar talentos muito novas, abandonar a escola, ir atrás desse sonho. É uma coisa muito... Sabe o sonho do jogador de futebol no Brasil, assim? Vou abandonar tudo, vou sustentar minha família, vou viver disso. É uma coisa meio parecida. E que a gente acaba vendo aqui no Brasil uma superfície disso. Porque a gente não consegue ter noção de quantos grupos existem lá fora de K-pop, que às vezes não fazem sucesso, não saem pra mídia, não se destacam, e a gente acaba vendo a superfície daqueles que se destacaram. E o Girl Crush, ele traz um pouco disso, mostrando um pouco dessa realidade de como que esse universo ele é extremamente predatório, como que esse mundo é extremamente uma disputa muito forte entre as próprias garotas, né, ou garotos, que acredito que talvez na história vá trazer algum boy group também em algum momento, mas principalmente focando nessa rivalidade feminina, né, nessa girl crush que as duas possuem, e como que a personalidade delas sendo tão diferente fazem com que elas sejam tão únicas. Sendo bem sincero, eu torço para as duas formarem um grupo ali, entrarem no mesmo grupo depois na história. Não sei se isso vai acontecer, ou se elas vão ser realmente rivais eventualmente, ou se vão conseguir atingir esse sucesso. O primeiro e segundo volume da história dão uma base muito boa daquilo que tá por vir, dão uma noção muito boa de como vai ser difícil essa vida delas, como que elas vão ter que lutar muito para tentar conseguir realizar esse sonho, e como que essa rivalidade barra amizade, barra sororidade, barra inimizade, tudo tá misturado delas, vai conseguir construir, continuar levando essa história à frente. Recomendo muito, tá? É um mangá que me surpreendeu bastante positivamente, fiquei muito surpreso positivamente. E dessa volta minha de falar de mangás, já é o segundo que eu tô falando da MPEG, porque é uma editora que chegou recente, recebi alguns mangás dela para poder falar com vocês aqui, e me surpreendi positivamente com o que eu recebi. Valeu muito a pena essa leitura, foi muito boa a leitura como um todo, e eu espero continuar acompanhando Girl Crush e ver a história de Erian e de Tenka se desenvolvendo mais e mais, porque, olha, eu estou com Girl Crush nelas aqui, minhas utezas, qualquer... E aí, você é Team Tenka ou Team Erian? Agora fica a dúvida, se você for ler, me fala depois nos comentários qual team você é aqui nessas duas, porque eu fiquei muito curioso, vou continuar acompanhando e espero que também te incentive a procurar mais essa história, acompanhar e adquirir o seu mangá de Girl Crush. Lembrando, editora MPEG em parceria com a Akiba Mangás,
Tá disponível nas principais lojas do Brasil aí, internet, Amazon, tudo mais. E por ser da Kiba Mangás, né, que talvez você não saiba, é um selo da Kiba Station. Na Kiba Station da Liberdade você consegue adquirir o seu mangá também, na Anime Hunter e outras lojas por aí. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do mangá e, principalmente, qual é o seu grupo favorito de K-pop e quem é o seu favorito, seu UT. Quem que é o seu UT de K-pop aí? O meu, ó, Momo do Twice e Felix do Stray Kids. Com certeza são os dois aí, são os meus UTs. Então, quero saber quais são os de você. E comente aqui embaixo o que você achou de Girl Crush, o que você acha dessa história, se você ficou curioso, já leu. E também o que você acha, o que você gosta de K-pop, comenta aí também. Quero conhecer bandas novas aí, grupos novos. E comenta aí pra poder descobrir também. E, mais importante também, não esquecendo, me siga nas redes sociais, lá no Instagram. Me siga aqui no YouTube também. Se você não tá seguindo o canal, já começa a seguir, ativa o sininho. E também me acompanhe em qualquer outro projeto que eu tô fazendo por aí. Animes Overdrive, você vai me encontrar também. Estarei sempre muito feliz vendo vocês por lá me acompanhando. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por mais um episódio. Muito obrigado por me acompanhar novamente aqui. Espero vocês na próxima e até mais.